Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, também no meu Telegram. Eu vou deixar tudo aqui na descrição deste vídeo. É só você clicar em cima do link e você vai ser levado para a minha rede social. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ter a consciência cauterizada é o pior lugar para que um cristão possa se encontrar. Ter a mente cauterizada significa estar num estado de impenitência e incredulidade tão profundo que não existe mais sensibilidade moral e a consciência está completamente inoperante. A mente cauterizada ou consciência cauterizada está diretamente ligada à apostasia. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo foi quem falou sobre essa realidade e o perigo que as pessoas possuíam com essa mente cauterizada. A cauterização acontece pela aplicação do cautério, que basicamente é um instrumento utilizado para queimar tecidos orgânicos. O cautério pode ser, por exemplo, um ferro em brasa ou determinados agentes químicos. O termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo para falar da consciência cauterizada está ligado à ideia de marcar a fogo com um ferro em brasa. Geralmente o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente ou produzir propositalmente uma marca. Então, quando o apóstolo Paulo fala em consciência cauterizada, ele está se referindo a este processo. Ele literalmente escreve que certas pessoas estão cauterizadas no tocante à própria consciência. A cauterização torna a carne dura e insensível. Então, com isso, o apóstolo está indicando que a mesma coisa poderia ocorrer com a própria consciência do homem. E essa consciência se tornaria dura, insensível e adormecida. A vontade de Deus é revelada de forma especial nas Escrituras. Mas cada ser humano possui um padrão moral dentro de si. Isso porque o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. É verdade que essa imagem foi distorcida por causa do pecado, mas, de certa forma, a consciência humana ainda opera como um senso moral. Assim como lemos em Romanos 2, a partir do versículo 14, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Perceba, a consciência cauterizada é incapaz de acusar o que é certo e o que é errado. E o pecado se torna uma marca permanente. Para aqueles que têm a mente cauterizada, o pecado nada mais é do que um comportamento normal e aceitável. Como se o pecado se tornasse permissivo dentro da própria igreja, dentro de pessoas que se declaram cristãs, mas que acreditam piamente por conta de uma mente cauterizada, de uma consciência cauterizada, que o que elas estão fazendo, mesmo sendo pecado, mal nenhum tem. Essas pessoas que Paulo está descrevendo são falsos mestres que surgem dentre o meio da igreja com finalidade de semear o engano. Então o apóstolo diz que as pessoas que possuem a mente cauterizada são propagandistas de ensinos de demônios.
porta-vozes de espíritos enganadores. Além disso, aqueles que têm a consciência cauterizada são completamente hipócritas. Isso significa que são pessoas que agem com falsidade e dissimulação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que essas pessoas são mentirosas e negam a própria palavra de Deus. Essas pessoas acabam sendo muito perigosas, pois se empenham em fazer outras pessoas se desviarem. Tudo indica que, ao falar de pessoas que têm a consciência cauterizada, o apóstolo Paulo está denunciando diretamente os apóstatas. A apostasia não leva apenas a um erro na doutrina da igreja, mas também a um erro moral. E isso interfere no fim dos tempos, no tempo em que nós estamos caminhando e chegando nele. Um tempo onde a apostasia estará dominando muitos ao redor de todo mundo e principalmente a própria igreja, que é o desvio da fé. Mas não pense que a pessoa estará fazendo isso desviando-se da própria fé em Cristo e anunciando isso com os seus lábios. Muitos poderão estar fazendo, mas de mente cauterizada, ou seja, adormecidos no engano e apostatando daquilo que é a verdade de Deus. E sim, muitos sendo guiados por lideranças que estão completamente tomadas deste erro, deste engano. A pessoa apóstata, ela distorce o ensino da verdade e adequa a sua própria vida de pecado. Tudo isso, muitas vezes, até para ganhar mais seguidores. Ela faz isso sem nenhum pesar, pois já tem a sua mente cauterizada. Neste estágio não há mais advertências, sua consciência está adormecida, destruída e não o incomoda mais. A consciência cauterizada do apóstata é resultado da sua própria rebelião contra o Espírito Santo. É resultado da própria obstinação, rejeição à verdade. Esse estado, porém, é quase irreversível. Essa pessoa acaba que não conseguirá alcançar perdão, pois com sua mente cauterizada, ele acaba não tendo do que se arrepender aos olhos dele. O falso profeta Balaão pode ser citado como um exemplo de alguém que teve a consciência cauterizada. Segundo Pedro 2, versículo 15, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, a pessoa, quando se desvia do caminho, mesmo já sabendo a verdade, ela está em pior estado do que aquela que de nada sabe e aceita Jesus e começa uma vida com Cristo. E porventura tem alguns erros, mas permanece com Cristo. Aquele que se desvia da verdade totalmente, aquele que cauteriza sua mente por completo, aquele que se deixa guiar por desejos impuros e ainda por cima carrega consigo mais pessoas, essa pessoa com certeza prestará contas com Deus. Apocalipse 2, versículo 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão,
que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Entenda que o diabo ele está atrás de uma consciência humana. E é claro que para ele a consciência humana daqueles que estão na igreja espiritual, daqueles que são a igreja espiritual, é muito mais importante do que aqueles que já estão no mundo, que já fazem parte do time dele. Em 2 Timóteo nós lemos que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé. Perceba como são pessoas que estavam numa vida de fé. Você nunca pode se afastar de algo que você não estava. Então, nós precisamos estar atentos, precisamos saber que essa passagem está justamente alertando o povo que está na fé em Cristo. Esses podem se desviar do caminho. Mas se você ainda tem em seu coração um julgamento sobre se você está pecando ou não, ou sobre que você precisa tomar cuidado, senão pode cair a qualquer momento, é porque você ainda tem a sua consciência viva. A atuação da sua consciência é determinada pelo nível de submissão ao julgamento e às correções da sua vida. Se a sua consciência te julga sobre uma má conduta e você rapidamente vem e se arrepende, pede a Deus por misericórdia e perdão e que Ele te ajude a voltar para o caminho correto, sua consciência e sua sensibilidade ao pecado está avivada. Mas quando você se torna rebelde, sem consciência para com o pecado, você deve se preocupar. Procure ajuda. Ajuda de quem realmente você confia que está seguindo os caminhos do Senhor. Preste atenção com as lideranças que você tem seguido. Examine-se se houver qualquer pecado ao qual você está acostumado. Compare a primeira vez que você o cometeu para a última vez. E perceba se cada vez mais você tem achado que ele é natural. E perceba que aí existe um perigo. Pois estes não herdarão o reino dos céus. Estes entrarão no engano e num sono profundo, em uma consciência cauterizada, onde a volta se tornará cada vez mais difícil. É mais fácil tratar de um problema no início do que quando o problema está instalado. E aí, realmente, você precisará de muita ajuda. Portanto, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Ajuda-nos, Pai, a que nunca estejamos com a consciência cauterizada. Que possamos estar todos os dias alertas, vigilantes e cientes de que o pecado nos afasta de Ti. E nós queremos estar mais próximos de Ti todos os dias de nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos e clamamos que ajuda-nos, Pai, a seguirmos em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.